Chegamos a mais um Unimedcast. Esse é o seu momento de conhecer mais sobre a Unimed Caruaru. E a gente vem aí apresentando o trabalho desenvolvido em diversos setores da Unimed. E hoje o nosso tema é assistência farmacêutica. Você tem alguma dúvida? É inclusive alguma profissão que um dia você quer fazer no futuro ou que você quer conhecer mais sobre os bastidores? Então, fica com a gente que esse podcast é para você. Eu sou Jailma Barbosa, jornalista e assessora de imprensa da Unimed Caruaru. Aqui comigo, Josi Florencio, que é farmacêutica hospitalar, responsável técnica, e também Rafael Melo, que é farmacêutico clínico. Bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Estão prontos para a gente desvendar, contar os detalhes que acontecem nos bastidores da profissão de vocês? Com certeza. Olha, já vou começar com a curiosidade que eu joguei em outro podcast, quando esteve aqui a turma da Central de Suprimentos, lá do hospital, que aí vocês trabalham em conjunto, né? Isso. E aí eu doida para saber como é que funciona. Isso quando a gente chega lá na urgência do hospital, quando a gente passa por um consultório médico, de repente sai de lá com a pulseirinha no braço e chega uma bandejinha com os nossos medicamentos. Como é que isso acontece? Estou super curiosa. Vamos já falar do processo lá da portaria, né? Vamos lá. Quem vai contar para mim esses detalhes? Como é que funciona essa cadeia? Late first, né? Bem, o Hospital Unimed Caruaru, né, ele hoje trabalha com um sistema que a gente chama de circuito fechado, em prol da segurança do paciente. Então, a partir do momento que você chega lá, como você deu esse exemplo da urgência, você chega lá na urgência e você faz aquele cadastro, aquela ficha na recepção, você entra no nosso sistema, que ele é todo automatizado. Então, dali você vai ser encaminhado para a sua classificação, da sua classificação você vai ser encaminhado para o consultório médico, vai ser feito todo o seu atendimento. O médico vai fazer a sua prescrição, né? E a partir daí, essa prescrição via sistema vai ser encaminhada para a enfermagem, para a equipe de assistência da enfermagem e para a equipe da farmácia, né? Que vai ter acesso à sua prescrição, vai saber todos os medicamentos que foram prescritos para você, todos os materiais que vão ser necessários para fazer a administração. E a gente vai fazer essa liberação para que a equipe de assistência de enfermagem possa fazer o seu atendimento, continuar com o seu atendimento. Então, você já deve ter observado que quando a enfermagem chega com essa bandejinha de medicamento lá perto de você, ele já vem com um aparelhozinho, lê a sua pulseira, né? Yeah. Que ali vai estar toda a sua identificação dentro do nosso sistema fechado. E essa leitura, ele vai fazer uma comunicação com a prescrição que o médico fez para você. Então, quando ela faz essa leitura que identifica você, ela também lê aquele medicamento que vai ser administrado em você. O próprio sistema já está fazendo uma crítica e informando, não, esse medicamento está prescrito para ela, para esse horário, para esse atendimento, pode ser administrado. Então, assim, a gente fecha um ciclo em que o paciente ele entrou na recepção, foi feita toda a sua identificação e, a partir daí, todos os passos são feitos direcionados para ele. E isso é uma parte do processo que a gente chama das nossas barreiras de segurança. Né? Se a gente for para o paciente que está no setor de internamento, a gente já tem um outro ciclo de barreiras de segurança, mas todos eles dentro desse sistema fechado. A responsabilidade é gigantesca, né, de vocês, assim, de ter esse controle, desde a dispensação desse medicamento, né, desde a quem, assim, é uma responsabilidade gigantesca. A quem ele vai chegar, se vai chegar corretamente, se foi dosado corretamente, Sim. né? Isso. Começa onde essa cadeia de organização da assistência farmacêutica? Pronto, a cadeia ela inicia no setor de suprimentos, né, ao qual nós somos ligados.
Então, a gente tem, dentro do setor de suprimentos, a assistência farmacêutica, que ela é dividida em dois eixos. A assistência farmacêutica hospitalar, que eu tenho a equipe de farmacêuticos hospitalares, e a assistência farmacêutica da farmácia clínica, que a gente tem uma equipe de farmacêuticos clínicos aqui, que o Rafael está representando, e ele vai poder te explicar direitinho todo esse processo. As diferenças, né? Exatamente. Então, esse processo se inicia lá. A partir do momento que a empresa faz a compra do medicamento e suprimentos recebe esse medicamento, ele dá entrada no sistema logístico, um sistema também fechado. Então, toda a movimentação, tanto do medicamento como do material médico-hospitalar, que pode ser usado pelo paciente dentro do hospital, ele entra dentro desse sistema fechado, certo? Então, aí a gente vai passar por processos de unitarização, processos de armazenamento, processos de dispensação, né? E todo ele informatizado. Então, o medicamento ele é comprado, ele chega para a gente para ser recebido, com a notinha fiscal, com todas as informações. Então, a gente tem a equipe de Hugo Itaine, que você conhece, né, de suprimentos, e os meninos têm já essa rotina de checar todas as informações que são obrigatórias desse produto, como também a qualidade que esse produto está chegando para a gente, né? Não é só uma questão, né, documental, vamos dizer assim. Qualificação É uma do qualificação do fornecedor. Então, eu tenho aquele medicamento, por exemplo, que ele é um medicamento que a gente chama de termolábio, que ele precisa de refrigeração. Então, é checado se a refrigeração dele está adequada no momento da entrega, se o transporte dele é adequado. Qualifica o transporte também. Qualifica o transporte, qualifica o nosso fornecedor. Então, é uma etapa que se inicia aí. Então, ele entra no hospital e aí a gente vai começar com todo o processo de unitarização. Dentro do nosso sistema de logística, que é o sistema fechado. Então, a gente tem o nosso código de barra próprio, que é aquele código de barra que lá no seu atendimento, o técnico de enfermagem checou sua pulseira, checou o medicamento que você vai usar. Ali é meu DNA ao entrar no hospital. É quase isso. É todo o seu caminho e o caminho do produto que você está usando. Então, a gente faz esse recebimento, daí passa para o processo de unitarização, certo? O que é isso? Os medicamentos, eles vão ser, a gente chama de reetiquetados, reidentificados com a nossa etiqueta de código de barra para a gente poder fazer a rastreabilidade dele dentro do hospital. Meu Deus, todos os medicamentos que entram lá? Todos. Um simples comprimido que entra lá, ele é unitarizado, ele recebe uma embalagem nova, com etiqueta de identificação nova e seguindo as padronizações e as normas técnicas sanitárias às quais a gente tem que se adequar. Tem uma ideia de quantos 1000 itens tem? Eita! Nossa, é um universo, né? Porque são todos os medicamentos possíveis de serem prescritos. Sim. E que se precisa ter lá. E de materiais tem também. Algumas classificações também de risco, enfim, que são identificações à parte, né? Junto com essa identificação própria já, que o medicamento só sobe para o hospital depois passa por esse processo. Então, quando alguém da farmácia ou da enfermagem pegar a ampulazinha com a etiqueta, ele vai saber que aquele medicamento é um medicamento que é potencialmente perigoso, por exemplo, ou que ele pode trazer de controle especial, né, que é a portaria 344, ou que ele tem risco de queda, por exemplo, para a enfermagem, na administração do paciente. Então, tem várias identificações nesse bastidor aí para chegar lá na ponta para o paciente. Então, como o Josi disse, desde o ciclo logístico do medicamento, o fluxo todo obedece uma segurança responsável. E aí você se pergunta, onde o farmacêutico se encaixa nisso? A gente se encaixa em praticamente toda a cadeia, né? Então, como o Rafael falou, até essa identificação, essa classificação de risco, as normas técnicas que a gente tem que seguir. Por exemplo, os medicamentos de controle especial, a gente segue uma portaria, que a gente chama portaria 344, que é o calo de qualquer farmacêutico em qualquer área que ele trabalhe, né? E ela tem normas de armazenamento, certo? Ela tem normas de classificação. Ela tem normas até para ser feita a prescrição dela. Tem
medicamentos dessa portaria, que além da receita que o médico vai dar, por exemplo, para você levar para comprar na farmácia comercial, ele tem que levar uma notificação, que é uma numeração liberada pela vigilância local ou pela vigilância estadual. No caso, quando ele prescreve lá no consultório. Dentro do hospital, ela não precisa dessa notificação. Mas, por exemplo, você que foi atendido na urgência. Certo. Você vai precisar sair e às vezes você tem que continuar o tratamento fora, né? Então, tem algumas medicações que, além da sua receita, tem que ter uma notificação para apresentar na farmácia. Então, são várias normas sanitárias que a gente tem que se adequar. Então, todo o processo logístico, ele tem que estar integrado com essas normas, né? Ao assistencial. Ao assistencial. Então, aí o farmacêutico, ele está inserido. E a gente tem todo o processo de armazenamento também. Acho que você já conhece, a nossa central já nos visitou algumas vezes. E todo aquele espaço, ele tem regras para armazenamento, para controle de temperatura, para controle de umidade e tudo isso faz parte das normas sanitárias. E o farmacêutico, ele está dentro da gestão de suprimentos nesse apoio técnico. Tanto a gente é responsabilizado por essas normas, como a gente está ali para agregar a parte logística. Então, como eu te disse, a gente tem 2 equipes, a equipe de farmacêutico hospitalar e a equipe de farmacêutico clínico. A equipe de farmacêutico hospitalar, ela lida diretamente com essa parte que é em comunhão com a logística, né? Então, são as normas técnicas, os critérios de armazenamento. Ela vai deixar tudo legalizado e organizado para a atuação a gente da farmácia clínica. A gente tá lá para brigar com o nosso gerente. Eu gosto de ser todos assim, unidos. Ele já falou aqui que as brigas resultam bons, né? Resultam em bom para o paciente, positivos. Né? É sempre positivo. O nosso foco é claro que a gente tem a questão da qualidade, do custo, né? Do benefício. Tudo isso é visto, né? E tudo isso é visto. Mas o nosso foco principal é garantir a qualidade do atendimento do paciente, né? Então, a gente trabalha com isso. E a nossa segunda equipe, vamos dizer assim, a outra parte da equipe, que é o farmacêutico clínico, que vai atuar diretamente na assistência do paciente. Conta pra gente, Rafael. Vamos lá. Eu tenho, ao longo desses anos junto à Unimed, já passei pela farmácia hospitalar também, então conheço bastante, aprendi muito com o Hugo, com o Taine e com o Josi, no começo da minha jornada junto à Unimed, e sempre percebi que a Unimed tinha essa pretensão de trazer a farmácia clínica. Ela já existia, mas bem assim, nos bastidores, a gente fazia um acompanhamento muito esporádico de alguns medicamentos que precisam, por exemplo, os antimicrobianos, mas já era um ponto ali de segurança, sempre foi, na verdade. E aí, em 2017, a gente trouxe o projeto, juntamente com toda a equipe que cresceu, né? A gente tem hoje 19 farmacêuticos. São 19 farmacêuticos, né? Somos 3 farmacêuticos hospitalares e 16 farmacêuticos clínicos. Isso, então eram uns 6 ou 9 no máximo. Então isso foi tomando uma proporção cada vez maior. Né? Isso foi... E o hospital também acabou expandindo mais. Exatamente, ali, né? Como referência. Tudo cresceu, né? Junto. Isso, então expandiu o hospital, expandiu os serviços, a qualidade foi paralelo, né? Foi em paralelo, né? A gente trouxe a qualidade do atendimento ao paciente. E a farmácia clínica veio para isso, para você trabalhar diretamente com o paciente. Em conjunto com a equipe multidisciplinar, a gente trabalha enfermagem, fisioterapia, nutrição, com o médico na intervenção do paciente. E ela se iniciou dessa forma. A gente, na criação dos protocolos, né, existem muitos protocolos institucionais criados por nós, com a orientação de Hugo e de Taine, para que esse estudo e esse cuidado diretamente com o paciente, ele realmente seguisse uma padronização, né, que é extremamente importante. Né? Então, todos esses fluxos que nós citamos aqui
trazem um reflexo também na padronização da farmácia clínica. E aí, junto com toda essa equipe, a gente foi se capacitando, que foi necessário, foi um desafio extremamente grande assim, e proveitoso, porque a gente foi instigado a se capacitar e, ao mesmo tempo, via naturalmente essa necessidade. Não adianta você estar lá, liberar uma prescrição, que é como você citou, é uma responsabilidade gigantesca, né? A gente está lidando com vida. E aí você tem que estar capacitado para poder direcionar aquele... Se tiver uma intervenção, se tiver que contactar alguém da equipe, a gente vai fazer. E para isso você tem que estar embasado, né? Vai refletir na segurança do paciente, né? E aí a farmácia clínica veio, depois da criação dos protocolos, nós criamos esse fluxo de atendimento, que foi o que Josi falou, quando você está por exemplo, lá no atendimento da urgência, cabe muito bem ao atendimento dentro do internamento, por exemplo, ou das unidades de terapia intensiva. O médico faz a prescrição de acordo com a clínica do paciente, né, do diagnóstico, né, da patologia instalada, e aí a prescrição realizada cai para a avaliação do farmacêutico clínico. A gente olha todos os itens da prescrição. Então, todos os medicamentos, os exames, a gente associa também. Vocês olham exames. Tudo isso antes de liberar Antes de liberar. A gente vai pegar a prescrição daquele paciente, fazer a avaliação individual, de acordo com o que foi prescrito pelo médico. Aí, associa aos exames também, porque o medicamento interfere também e vice-versa, né? No exame laboratorial. Fazemos essa avaliação, verificamos se há alguma interação entre as drogas. Nem toda droga pode ser utilizada no mesmo horário, por exemplo, ou elas podem ser adjuvantes ali e se complementarem, por exemplo, na terapia do paciente. Então, são várias nuances aí que o farmacêutico vai estar lá fazendo essa avaliação. Feita a avaliação, a gente libera essa prescrição, cai para a farmácia via sistema, estudo sistematizado, cai na farmácia, a satélite que vai receber essa liberação faz a separação desses medicamentos. Aí acontece a magia lá de separar, entregar a enfermagem. Porque aí, por exemplo, se são algumas doses de... Assim, geralmente são ampolas que você já tem separadazinhas, assim, como é que é isso? Assim? Você já tem a medicação que foi solicitada lá? Tudo que a gente recebe, todo medicamento que a gente recebe lá na nossa central de suprimentos, ele passa pelo processo de unitarização, como eu te disse. Então, por exemplo, se eu recebo uma caixa de pirona, vem o que a gente chama de blister. A gente vai separar esses comprimidos, eles vão ser reembalados, reidentificados, né? Aí tem toda a parte de controle dessa unitarização. Eu tenho um farmacêutico. Então, volta para aquele processo todinho de... Eu tenho um farmacêutico exclusivo para ficar dentro da sala de unitarização com os nossos técnicos para checar todo o processo. Porque aquele comprimido ali de dipirona, ele vai sair unitarizado. Então, se foi prescrito um comprimido de dipirona para você, eu tenho o comprimido unitarizado para ser separado para você. E ali já tem que ser diminuído no estoque, ou seja, já tem que ser avisado, tudo... Quando chega para você, a gente faz o que a gente chama de lançar na conta do paciente, né? Então, quando chega para você, nesse momento em que os meninos fizeram toda essa etapa de análise, foi liberado, caiu para a nossa farmácia fazer a separação, a gente vai fazer o lançamento desse material na conta do paciente. Ele subtrai já no estoque. Então, ele já Por favor, não puxem minha conta lá não, tá? Meu histórico de conta. Vamos investigá-la. Mas é basicamente isso. É muito interessante esse modo de enxergar um processo interno estou dizendo do hospital, mas que a gente está trabalhando bem pontual para explicar como é que é esse trabalho... específico lá. Assim, agora a gente está tendo também a inserção de algumas tecnologias, isso, né? o avanço tecnológico chegou, né? E
está trazendo bastante benefício, bastante né? benefícios, ganho de tempo, melhoria de processo. Evitar desperdício também, né? Exatamente. Porque imagina como é que era antes. Nossa, E agora sabe mesmo, se tem ou não o medicamento. Meu Deus. tudo isso agora a gente faz esse controle através do sistema. E agora nós estamos inserindo gradativamente no hospital a dispensação por dispensários eletrônicos, né? Em alguns setores, por exemplo, a gente não precisa mais ter uma farmácia lá, a gente tem um equipamento que conversa com a sua prescrição e que o técnico vai lá e que é liberado para você, só aquilo que foi prescrito para você, e ele vai pegar essa medicação e vai fazer a sua administração. Isso tudo dentro do sistema fechado que a gente conversou lá no começo. Mas para isso, para esse gavetário, esse dispensário eletrônico funcionar, eu tenho que ter a minha unitarização lá no começo, lá no recebimento. Tudo tem que estar identificado com base, seus códigos. É o alicerce, né? Sim. De uma casa. É o alicerce para que sustente toda essa cadeia que vai subindo, né? Sim. E é importante que a chegada dessa tecnologia, porque otimiza os processos, né? A gente tem bastante relatórios, otimiza o controle desse estoque, da necessidade. Então, são dados que vão sendo compilados e mais facilmente acessados. Inclui novas barreiras de segurança. Inclui novas barreiras, exatamente. Vai ser só liberado exatamente aquilo que foi prescrito, porque ele conversa também com a prescrição médica. Então, é todo um circuito que se comunica, né? Então, trazendo também, tem a nossa geladeira RFID, que é uma inteligência por radiofrequência também. Então, todo medicamento lá constante nessa geladeira é dispensado também através de uma identificação, né, de cada colaborador para o paciente também. Já faz essa integração direta a essa conta desse paciente, por exemplo, né, ao atendimento desse paciente. Então, essa baixa do estoque desse medicamento também já é automatizada. Então, ela tá ali fazendo todo esse processo com segurança, né? Então, a tecnologia veio, né, trazendo vários benefícios aí importantes para esse sistema, que é muito urgente, né? Por exemplo, na terapia intensiva, a gente tem que contar com todo tipo de acontecimento, né? De um plantão que pode ser um plantão extremamente tranquilo, ou de um plantão que tenha muitas intercorrências, e aí a gente precisa contar com tudo que for possível de otimizar ali a segurança do paciente. A segurança do paciente e o tempo, né? Por exemplo, como ele citou, dentro de uma unidade de terapia intensiva, numa intercorrência, o tempo está contando contra. Conta muito. Então, tudo que puder agilizar para o atendimento desse paciente é bem-vindo. Porque quando se fala assim de todo esse processo, aí talvez tenha uma pessoa que pensa assim, nossa, então leva umas 2 horas para aquele medicamento chegar. Não. Mas é que assim, é ágil, né? Sim. Isso. O processo parece ser complicado, mas como ele ou parece ser demorado, vamos dizer assim também, mas como já é uma prática, já é aquele trabalho de formiguinha que acontece desde sempre, né, na central. Então, assim, como já está tudo muito bem organizado, tudo é rápido. Ou seja, né, colocou, e é tecnológico, não precisa alguém sair correndo com a receita e descer lá, lá atravessar a rua, ir lá na central e dizer, o médico passou isso aqui. Não é assim, né? A tecnologia ajuda essa agilidade. Exatamente. E a expertise de vocês, né? A prontidão nesses processos, né? Juntas, né? Isso é. E esse processo que a gente falou da urgência, ele é o mesmo que acontece nos leitos, nas enfermarias? Como é que funciona lá dentro, assim? Também vai através da tecnologia, esse informe, essa dispensação de medicamentos, como é que é? Sim, dentro dos internamentos funciona basicamente o sistema fechado do mesmo jeito da urgência, só que ele tem mais processos agregados, vamos dizer assim, né? Por exemplo,
A farmácia clínica, ela é da parte de internamento, né? De internação. A forma com que o médico trabalha dentro da internação é diferente da forma que o médico trabalha na urgência. A complexidade do paciente é diferente. Né? E até a particularidade de muitos médicos, que ali é um medicamento mais contínuo, assim, vocês vão cuidar daquele paciente diariamente. Tantas horas, agudo, né? Não é tão crônico, de por tal exemplo, em tal hora vai ter que ir lá passar para fazer a manipulação da medicação, né? E por aí vai, né? É aquele paciente que está com a gente, se ele está no setor de internação, é porque ele está ele precisa de mais cuidados, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem aí uma gama de processos a mais. Mas funciona também tudo via sistema, do mesmo jeito. Então, o médico, ele evolui os seus pacientes e via sistema ele faz diariamente essa evolução e a prescrição desse paciente. A partir daí, essa prescrição, ela passa via sistema para a equipe de enfermagem, que é quem organiza os horários de administração, né? Porque ali o médico ele faz uma prescrição para 24 horas. Então, eles organizam toda essa parte de horários e, a partir dessa organização de horários, a farmácia clínica vai assumir com toda essa parte de avaliação que Rafael conversou agora há pouco. Vai checar tudo. Assim, o farmacêutico clínico, ele é um agregador, né? Ele vai tentar descobrir se aquela prescrição tem algum problema ou não, se tem algum horário que poderia ser diferente ou que precise ser diferente. Até como o paciente reagiu, né? Se é indicado, né? Então, assim, eles vão interagir com todos os setores do hospital, na verdade, né? Porque eles vão ver, por exemplo, a parte de laboratório. Então, pode ter um resultado ali que esteja fora dos padrões. Eles podem precisar interagir com o médico, né? Às vezes é um ajuste, né, de dose, principalmente com antibióticos. A gente olha muito para o motivo, a comorbidade de internação desse paciente, por exemplo. E aí a gente tem uma noção, junto com o corpo clínico, a equipe multiprofissional, e até pela base, né, acadêmica, enfim, a profissão ela vai trazendo isso. Então a gente sabe que, por exemplo, paciente X com determinado problema, a gente sabe que tem uma padronização lá daqueles medicamentos prescritos, né? Isso seria o mais básico. Mas aí tem outras nuances aí envolvidas, só que a gente vai linkar esse problema ao medicamento que está lá prescrito, né? Se adequa realmente ao peso desse paciente, à condição clínica dele, por exemplo, da função renal, se não vai interferir nisso, e aí isso pode, né, trazer um problema, um prejuízo à saúde desse paciente. Então, são esses aspectos que são relacionados, né, através dessa análise minuciosa da prescrição, com o intuito realmente de interagir. A gente vai sempre, e não é só, eu vou fazer só a intervenção com o médico, não, de forma alguma. Além do contato diário com o próprio paciente, como você perguntou aí, se os pacientes queixou, né, de alguma reação, que eu acho que é importante a gente trazer também, que são os indicadores estudados pela assistência, né? Então, voltando, a gente viu que o paciente se queixou depois, após a administração de alguma medicação, a gente vai tentar intervir, seja por uma adequação do horário administrado, que às vezes até uma queixa mesmo, por exemplo, da posologia, o paciente não quer nesse horário específico na madrugada, por exemplo, a gente vai ter que readequar esse medicamento, porque eu não até sabia para adesão disso. terapêutica. Que também, eu vou usar. Calma. Mas, rapaz, me acordavam de madrugada, eu na UTI, para eu tomar esse remédio. Não, algumas situações podem ser ponderadas. Olha bem, você estava na UTI, você não tem. Então, agradeço a Deus. Se não fosse isso, eu não estava aqui nesse podcast hoje, né? Mas isso reflete muito na adesão do paciente ao tratamento, né?
Então, interfere bastante. E a adesão medicamentosa é um índice muito alarmante ainda no Brasil. As pessoas começam um tratamento em casa e não terminam. Ou seja, faz com que a população continue doente. Para o sistema público, por exemplo, né, superlotem aí os hospitais. Então, são coisas que a gente precisa entender também, dentro da necessidade clínica do paciente. Então, se a gente conseguir fazer e houver uma concordância junto com a equipe de enfermagem, com a equipe médica, com todos os envolvidos, ok. E não vai ter prejuízo nenhum na terapia. Mas se a gente puder, realmente vai. E aí é um relato do paciente. Não, isso aí realmente são poucos os pacientes que às vezes pedem, que realizam esse tipo de ajuste. Mas você vê que... o paciente só quer ter alta, né? Só quer ficar bem. Mas você vê que a preocupação e segurança ali da qualidade do atendimento é tão minuciosa que vai desse ponto que pode ser, às vezes, não tão, né, alarmante para o mais, né, complexo. E tem muita gente, isso que você falou, Rafael, muito forte, porque muita gente para o seu tratamento que é solicitado para ter a continuidade em casa, né? Para quando acha que ficou bom. Eu já fiquei bem, sei lá, o médico passou 10 comprimidos. Aí no terceiro você já estou bem. Já passaram, então... Aí você mesmo se dá essa alta. E aí muitas vezes, aí eu vou perguntar, né? Eu não vou afirmar, porque vocês é que são os profissionais da área. Mas são situações, doenças, enfim, mal curadas, né? Isso. Que esse termo mais popular. E aí vocês podem dar um parecer sobre isso, sobre a importância de não só ver o trabalho que vocês tiveram para aquela assistência ali no hospital. Inclusive... Aí chega em casa, fica à vontade. Inclusive, o nosso trabalho, quando o paciente tem alta, por exemplo, ele não termina depois que o paciente vai embora. A gente faz a conciliação medicamentosa desse paciente. A gente faz a reconciliação quando ele é admitido no setor de internamento, por exemplo. E aí a gente procura saber quais são as medicações que esse paciente faz uso prévio, né, de forma contínua. O paciente usa várias medicações, é um paciente polimedicado. A gente precisa ter o relatório, né, informado aí desses medicamentos utilizados de forma prévia para passar para a equipe, né, de médicos, e aí o médico vai fazer, de acordo com a necessidade dele, vai fazer a adequação dessas medicações, e aí na alta desse paciente a gente faz a conciliação. Essa conciliação a gente vai verificar no processo de alta se há alguma medicação prescrita para ele fazer em casa, que aí entra esse exemplo que você falou, dos dias de tratamento para um paciente que ainda vai continuar uma antibioterapia, por exemplo, em casa. E aí nós vamos no leito esse paciente, antes de ele sair, orientamos como deve ser o uso desse medicamento, quantos dias são, os horários, a forma de armazenar, porque também não adianta o paciente comprar um medicamento, colocar ele na cozinha, um lugar que tem temperatura elevada. Não pode. E não cestinho assim na cozinha, pode não cestinho. Não é geralmente não é um lugar indicado. Você coloca onde? Meu Deus. Porque é um local que tem uma temperatura que oscila bastante, né? É verdade. Tem umidade, então isso é extremamente prejudicial ao medicamento, à fórmula, e pode ser também ao tratamento. Então, eu acho que o povo, não eu, assim, que o povo coloca na cozinha para lembrar, né? Porque a cozinha é um lugar que você vai pelo menos beber água. Vamos botar um post-it lá, um lembrete, alguma coisa, mas não, o local na geladeira, não é. assim, né? A gente sempre indica que não cozinha, não banheiro. Não banheiro. Sim, também. O banheiro. Você falou de umidade, eu também já relacionei logo a banheiro. Bactéria, né? Já a banheiro eu penso muito em relação à bactéria, assim, não seria um lugar que eu armazenaria. Então, não. esse processo da assistência clínica, no final, ela não acaba ali só. Aí nós temos um folder institucional também, onde tem as orientações, né, de armazenamento, inclusive o contato da assistência farmacêutica, onde o paciente pode entrar em contato com a gente caso haja alguma dúvida, e a gente reforça isso nesse momento. Se houver alguma dúvida, porque às vezes a intenção de sair, de ter alta é tão... né, a gente também não quer atrapalhar esse momento.
e faz a orientação, obviamente, mas sabe que o paciente está numa expectativa de ter essa alta. E aí orienta, ó, tem um contato aqui, esse contato é um canal direto com assistência farmacêutica. Se tiver dúvida, se houve alguma reação ou efeito colateral, entre em contato com a gente, que a gente vai tentar, né, ver o que aconteceu, intervir também. Então, é um trabalho contínuo, né? Então, isso não acaba aí. Pensando nessa falta de adesão, que é uma cultura ainda bastante latente no nosso país. É muito... como paciente, eu digo assim, sua vida é muito antes e depois de algumas situações que você passa. Assim. Sim. Também já fui desse núcleo onde, não sei vocês, antes de estudarem farmácia também, onde, tomo um pouco, já estou bem, não vou tomar mais, vai me fazer mal. Porque tem muitas crenças que vêm de nossos pais, avós. Sim. Não precisa tomar tudo isso porque vai fazer mal. Ou seja, mas o medicamento é para fazer bem. Se fosse assim, e há esse estudo específico que são tantas doses que você precisa, né? Sim. E aí passando por uma situação mais traumática, assim, onde você diz, eita, agora eu vou obedecer bem direitinho. Agora eu não vacilo, não. 10, eu vou tomar os 10. Então, assim, muitas vezes a gente só aprende na carne, né? Assim, corta na carne, né? Só com a experiência mesmo. Mas, assim, é uma questão muito importante, porque isso faz com que o paciente volte, muitas vezes, para hospitalização, né? Isso. E, por exemplo, a gente vê muito isso em relação a antibióticos. A gente tem aí problemas seríssimos de resistência, né? Bacteriana, tanto por conta dessa não adesão ao tratamento, como também a automedicação, que é muito forte. Automedicação, imagina. Então, tudo isso são fatores de risco para que esse paciente volte a ser interno, né? E mais agravado, né? Porque aí ele já vem com uma questão, um quadro clínico que vai dar mais trabalho para se reverter. E vocês pegam muitos casos, assim, que são situações que vocês se deparam e dizem, meu Deus, isso aqui teria sido tão simples antes de chegar até aqui, se tivesse seguido assim. Como é que é na experiência de vocês lá? Na admissão do paciente, a gente tem sempre vários relatos, assim. A gente percebe o paciente um pouco aflito com as questões de saúde mesmo, né? Que levaram a esse... E o farmacêutico que pega um papel ali de escuta, né? De terapia mesmo, porque você sabe que precisa ter empatia. Você é um profissional de saúde, obviamente, você vai exercer seu papel técnico ali, assistencial, mas você tem que, até para você conciliar essas informações, você precisa também ter essa empatia e escutar as queixas do paciente. É nisso que a gente vai conseguir ter uma condição de tratamento mais eficaz para esse paciente. Então, são essas trocas de informações, e tem muitos relatos. Isso não é uma coisa esporádica, não, de que não seguiu o tratamento, ou que não tomava o medicamento na hora correta, ou fazia aquele coquetel lá, todo mundo junto. Tudo junto, não via se interagir na hora da refeição, se era overdose, se era subdose. Então a gente tem que explicar tudo isso para o paciente, para que esses episódios eles não sejam recorrentes, né? Porque isso influencia muito no processo de cura e tratamento desse paciente. Então, existem bastantes relatos que, na hora que a gente está ali, e nós temos contato diariamente com os pacientes, e aí o Resiste é sempre muito presente. E vocês vivem numa constante catequese para dar continuidade ao trabalho, né? Sim. Ou seja, fiz tudo certo por você, você também precisa continuar esse trabalho lá fora, né? E, assim, são muitos elogios ao trabalho que é feito, né, na farmácia, assim, a assistência farmacêutica é incrível, a gente vê que são os
processos muito bem organizados, frutos que vieram lá atrás com experiências que foram acontecendo até vocês chegarem nesse momento de comemoração, de celebração, de poder ir à frente de um microfone e de câmeras dizer que fazem um trabalho com a maior excelência possível, muito, inclusive assim, de uma projeção muito louvável e invejável também, né? Verdade, a gente vem de um processo de evolução, né? Quando a gente fala no número da equipe, não é só o número da equipe que cresceu, que evoluiu, né? Quando eu comecei lá no hospital, por exemplo, nós éramos 3 farmacêuticos, né? Trabalhávamos basicamente com a parte de controle de estoque, como acho que você já conversou com o Hugo e com o Taine, e eles te explicaram essa evolução do sistema logístico de lá. Então, nós éramos separados, éramos setores diferentes, éramos 3 farmacêuticos. Depois, os meninos vieram chegando porque vieram as exigências, né, as normas de que o hospital tinha que ter cobertura 24 horas de farmacêutico. Então, eu lembro que quando o Rafa chegou para trabalhar com a gente, Rafael era plantonista 24 horas do domingo. Passava 24 horas no domingo. Porque nós tínhamos 4 farmacêuticos que a gente chama de diarista, que está lá todos os dias. Numa carga horária. Numa carga horária X. E a gente cobria a semana. E o fim de semana estava descoberto. E tava o Alguém pessoal... perdeu os domingos. E tava Exatamente. o pessoal da vigilância, do conselho de farmácia no nosso pé. Porque o porte do nosso hospital é um hospital de um porte considerável, né? E ele veio crescendo, a gente veio crescendo na nossa equipe junto com ele, né? Quando eu cheguei lá, a gente tinha uma UTI. Hoje nós temos quantas UTIs? Pediátrica. Pediátrica, neonatal. Nós tínhamos 2, na verdade. UTI conta ainda geral, a UTI Covid? Ainda conta não, né? Não existe, a COVID porque foi aquele período, né? Mas hoje nós temos a nossa coronariana, a UTI geral, a UTI pediátrica, a UTI neo. Isso. Na época que eu cheguei lá, a gente tinha a geral e a neo, né? Então, aí a gente foi evoluindo, ampliou a nossa UTI geral, implantou a nossa UTI coronariana. Então, aí, tudo já vai mudando para você. Porque aquele perfil de padronização de medicamento que eu tinha no hospital era agora eu tenho que atender paciente cardíaco. É outro mundo, né? Então, aí vem todos os processos de protocolos, de adequação, de conhecer a equipe assistencial, né? De atualizar a nossa padronização. Então, passou mais tempo, vamos implantar a nossa UTI PED. É um outro universo. Que já foi mais recente, o quê? 2 anos, né? Já é pós-pandemia, né? Sim. É mais recente. Ou seja, vocês têm que estar sempre atentos, preparados, porque vão surgindo, né? Vai crescendo, vai evoluindo, vão surgindo as necessidades também, que se vai... Não é por acaso, né, que surge assim. Vão se percebendo as necessidades e também a capacidade que o hospital tem de oferecer. Aí essa capacidade cresceu em complexidade, né? E em números também. A quantidade, o número de pacientes que a gente atende hoje em dia é superior, imensamente superior à época que eu comecei lá na Unimed. Então, a gente foi evoluindo junto com o hospital e junto com os aportes tecnológicos que foram sendo agregados também e que estão sempre evoluindo, né? A gente está crescendo junto. Então, como o Rafa falou no início, foi um desafio. Primeiro porque nós somos pioneiros nesse modelo de assistência farmacêutica, né? A gente
tem essas equipes unidas e, ao mesmo tempo, bem segregadas. Ou seja, uma observação. Ser pioneiro tem um lado positivo, que é eu implemento o modelo, e um lado negativo, entre aspas, que é eu não tenho socorro de ninguém. Exato, eu não tenho uma referência aqui ou um suporte se eu precisar de uma segunda opção aqui mais perto, né? Assim, Pois é. Para os meninos que são da clínica, né? Por exemplo, os meninos começaram com a cara e a coragem, né? Um dia a gente era a equipe toda de farmacêutico hospitalar, focado nessa parte técnica, né? E, de repente, a gente vai implantar a farmácia clínica. A gente precisa, na época era um hospital que estava correndo atrás da acreditação. Hoje nós somos um hospital acreditado, né? Já somos ONA 2, correndo aí para ONA 3. Olha o sorriso dela. Olha o sorriso, né? O orgulho, depois que né? passa, dá para sorrir, mas até chegar lá é um sofrimento. É sufoco. É sufoco. Mas, assim, é um motivo de orgulho pra gente, entendeu? Porque a acreditação, ela traz muita coisa nova, ela traz uma visão diferente, que você olha assim, tem razão, eu preciso ver por esse lado, eu preciso agir dessa forma. Antes eu fazia bem, mas assim é bem melhor. Então, assim, como o nosso gerente sempre diz, é uma oportunidade de crescimento. E a gente veio crescendo, a equipe veio evoluindo com isso. Então, hoje em dia, nossa equipe é referência no interior do estado. E não só no interior. Volta e meia a gente está recebendo visita de hospitais da capital para ver como é o nosso processo, para ver como os meninos modelo, trabalham, né? somos modelo. E a dedicação da equipe, é muito esforço, é muito estudo, né? Às vezes é muito choro, porque a velocidade das coisas, né? A gente está falando de saúde, de tecnologia, de avanços. De avanço. Todos os dias, se você for parar para se atualizar em estudos, todos os dias são dissertações. Sim. De PhDs, enfim, para você... Então, sempre vai ser muito difícil alcançar no dia a dia, o topo. Mas o que é humanamente possível, diante das condições que se tem, da realidade que se tem, do porte que se tem, vocês estão fazendo um bom papel. Esses frutos que você mencionou partem de muito, no que Josi falou, dos estudos internos, né? A gente criou os nossos indicadores e que são resultados aí desses frutos, né? Dessas publicações que nós temos aí no Congresso Internacional da ONA. Isso, vocês, minha gente, trabalhos aí, top 4, né? Então é tudo fruto de muito trabalho. Porque não adianta você ter um trabalho assistencial todo redondo, todo completo, a cadeia logística toda completa, se você não tiver um indicador lá para estudar, para avaliar os resultados, se você está indo bem, dobrar essa meta. Se você não está indo bem, você diagnosticar onde você pode correr atrás, mexer na equipe, mexer no trabalho. Eu tenho certeza que os projetos aí 2024, 2025 são sempre o que a gente vem tendo muito nesse perfil da gestão de Taine e de Hugo, de muito trabalho e de muito estudo, né? Essas publicações são um espelho disso. Eu confesso que eu entrei na Unimed e não imaginava, por exemplo, que eu ia para um congresso fora da cidade, e fui. Então, dentro de um estudo nosso, vejo o quanto isso é importante, a gente ser modelo de referência aí para isso. Inclusive, nesse congresso, a gente teve um trabalho, né, com ressalva lá, numa avaliação muito boa, né, porque realmente é um trabalho pioneiro, é um trabalho diferente, é um trabalho que realmente só tende a crescer. A gente não chegou num ponto dizer assim, não, nós estamos bom e aqui a gente parou. Não, a gente
vai sempre galgando aí novos desafios. Evolução, sim, sempre, com certeza. Evolução, não vai sempre. parar, né? Isso faz com que a equipe assistencial seja cada vez melhor. Então, a gente vai... Esse Brasil é pequeno, né? E o podcast também é pequeno, dava pra gente conversar bem mais. Mas eu vou precisar que vocês voltem, porque eu fiquei com tem muitas orientações que a gente ainda pode passar. Sim. Não só assim, a gente foi incrível todo esse processo que a gente falou que acontece dentro do hospital. Mas eu acho que merece também a gente fazer uma questão mais educacional, explicando a importância dos medicamentos. Vocês, como farmacêuticos, trazem essa importância do nosso... Como eu vou acondicionar direitinho aquele medicamento. Sim. Os tipos de medicamentos, datas de vencimento. Nossa, tem gente que tem o medicamento de estimação, né? Sim. Vencidos há 5 anos, mas daqui esse daqui eu paguei R$50, ele vai ficar aqui, que eu não tomei todo. E por aí vai, assim, né? Então, acho que merece sempre alerta e orientação à população, de fato. Então, a gente está fazendo esse passeio no nosso podcast pelos setores, e aí a gente vai desvendando o quanto é importante também a gente trazer outros tipos de conteúdos, inclusive esse que a gente passaria mais 1 hora de podcast, dando essa orientação, cuidando da população também, né? Exatamente. Muito importante, sim, essa parte de você também devolver à comunidade, né, em conhecimento. É porque vocês fazem isso lá, né? Aí vocês vão compartilhar aqui com a gente. Com certeza. Obrigada, Josi. Obrigada, Rafael. Obrigado. Foi um prazer. Foi um prazer mesmo estar aqui com você. Nos convide sempre. Foi maravilhoso, né? Esse bate-papo, conhecer um pouco mais dos bastidores. Agora a gente já sabe como é que chega aquela bandejinha de medicamentos. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso Medcast de hoje. A gente aprendeu bastante, não foi? E tem muito mais. Basta você maratonar nos nossos conteúdos aqui do Unimedcast. A gente se encontra.